Fala holders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar aqui sobre uma empresa que eu acompanho até trimestralmente, né? Sobre a Oracle, vocês estão vendo aí no título. E o porquê de acompanhar a Oracle, né? Eu não invisto, né? Mas eu acompanho ela todo trimestre porque ela já foi uma empresa lá nos anos 2000, né? Já foi a top do setor de tecnologia, né? Disparado assim, era a empresa mais inovadora e dominante de todo o mercado de tecnologia, né? E o que que aconteceu? Ao longo dos anos, né, foram surgindo algumas outras empresas, né, várias outras empresas, que foram tomando o lugar da Oracle, né, e não sei, no meio do caminho, ela não fez algumas boas decisões e ficou para trás, né. Alguns exemplos de empresas que também estão nesse caminho assim de tentar recuperar, né, aquela vanguarda lá dos últimos 20 anos, a IBM. A IBM também é uma empresa que eu acompanho trimestralmente. E por que você acompanhar empresas que já deram muito certo e agora estão passando por um momento um pouco mais suave, né? Porque é exatamente o que eu falei, porque elas já deram muito certo, então elas já sabem como fazer e elas conseguiram, né? Então elas têm todo o conhecimento, têm todo o capital disponível, já têm todo o reconhecimento de marca para conseguir se alavancar de novo e ser uma das pioneiras do setor, beleza? Então a Oracle soltou o último trimestre, né? Então a gente vai analisar o relatório fechado dela, né? Nessa semana aqui. Então vamos olhar aqui o que está acontecendo na dona Oracle aqui e ver se já está assim, ela está conseguindo entregar aquele resultado que eu, né, assim que eu ver que ela está começando, né, a me mostrar que está conseguindo se inovar e conseguir entregar resultados como antigamente, aí sim ela já começa a brilhar os meus olhos e eu começo a tender a pensar a me tornar sócio dessa empresa, assim como a IBM. Beleza? Então vamos olhar aqui, pessoal. Aqui ela não soltou o relatório 10K ainda, né? Então depois que você só, então esse aqui é o press release, foi solto aqui no dia 13 de junho de 2022. Porém, a gente não tem o 10K, né? O 10K ele demora algumas semanas depois, né? Então a gente vai trabalhar em cima do press release, tá? E aqui do fundamento a gente dá uma olhadinha que tem um detalhe em específico que também não me agrada muito na Oracle, beleza? Então vamos aqui, né? Então a Oracle, né, anuncia o quarto trimestre de 2022 do ano fiscal, né? E também o ano fiscal inteiro, tá? Então vamos olhar aqui primeiro o trimestre. Então, no quarto trimestre, né, o lucro por ação ficou em 1 dólar e 16 centavos e o ajustado aqui ficou em 1 dólar e 54 centavos, né? O total da receita no último trimestre, né, no ano fiscal dela foi de 11,8 bilhões de dólares, foi um crescimento em relação ao ano passado de 5%, né? Aí ela começa a quebrar nos segmentos, né? Então o segmento de cloud dela, que é essa, assim, é onde ela está investindo muito pesado, porque ela ficou parada no futuro, no passado, por não inovar nesse segmento de cloud. Aí vieram outras empresas, como o CRM, como a Salesforce, que é uma empresa que eu sou sócio, e tomou uma boa participação do setor que a Oracle é, que é o quê? O setor de banco de dados, né? Administrar, saber analisar todos os dados dos clientes. Surgiram empresas como a Salesforce, já focadas em nuvem, e ela já começou a tomar os clientes da Oracle desde o momento que viu que cloud era o futuro. Agora a Oracle tem a missão de começar, né, a investir nisso daí, e ela está fazendo isso, tanto que ela já tem um segmento, né, e ela dá um destaque aqui, né, que a receita total do último trimestre do segmento de cloud, né, foi de 3 bilhões de dólares. Olha como cresce, 20%, né? Então esse segmento sobe muito mais do que a receita própria dela, né? Então tem outras áreas da Oracle que puxam esse crescimento para baixo, que é aquele segmento que ficou para trás, que ainda, né, é o legado, né, são os segmentos legados das empresas, são aqueles segmentos que já foram, né, muito consolidados, e agora ela tem que manter, porque ela tem que manter uma administrada, né, tem que manter o suporte para os clientes, mas que se fosse assim necessário, talvez nem seria mais viável ter isso daí, porque é uma coisa que é muito custosa, que é só uma parte de hardware, né? Você lidar com hardware é muito custoso e puxa as margens para baixo, tá? Então aqui a parte aqui de cloud muito bem vindo, 20% crescimento ano contra ano, excelente. A parte aqui de infraestrutura também de cloud crescendo 36%, né? Então cloud bombando, porém, aí aqui a outra parte aqui de cloud, outras de 20%, que é a parte de fusão, né? E a outra parte aqui de cloud, 27%. Vocês estão vendo que ela só dá os destaque aqui para cloud, porém, a gente vai ver lá para baixo que ela tem outros segmentos, né? E ela não coloca aqui porque são segmentos um pouco mais suaves, né? Nem adianta destacar porque não vai, né,
convencer ninguém de que a empresa está se inovando, tá? Então vamos olhar aqui mais para baixo, né? Então aqui ela está falando tudo isso aqui que a gente já viu aqui para cima, né? Então a CEO fala aqui, né? É uma CEO que eu até admiro bastante, tá? Aqui é a Safra Catz. Aí no caso aqui a gente já olha aqui para os números, né? Vamos dar uma aumentada aqui para vocês, para ficar melhor. Então aqui é o seguinte, tá? Isso aqui é a tabela do último trimestre, tá? Então não é o ano fechado ainda. Vamos olhar aqui. A receita, como a gente viu, foi de 11,8 bilhões de dólares, né? Um crescimento de 5% ano contra ano. E os segmentos aqui de cloud, né? Indo muito bem, né? Um subindo 3% e o outro subindo 18%, essa parte aqui, né? E aí a parte de hardware, né? A parte de hardware teve um decréscimo de 3% na receita, né? 856 milhões contra 882 milhões, trimestre contra trimestre, né? E a parte aqui de serviços, né, continua flat. Então a gente pode ver que a parte aqui de cloud é o que puxa, né, muito assim para cima, né, os números da Oracle aqui no momento, beleza? Os custos operacionais, né, seguem na verdade aqui proporcionais ao crescimento, né? Então vocês podem ver que ainda ele não tem muita escala, né? Porque a receita subiu 18% ano contra ano, porém o custo também subiu 18, né? Então é um negócio que ainda não tá redondinho, né? Ela tá ainda muito, o custo dela é proporcional ao que ela vende. Então ela precisa ainda para vender mais, ter mais custos. E isso é uma empresa que mostra que ainda não tem escala, né? Então, a partir do momento que a receita desse segmento aqui de cloud subir, sei lá, 20% e o custo operacional subir 15%, aí já começa a mostrar sinais que o negócio já está redondinho, né? E o custo já está mais equilibrado e a receita agora só tende a subir. E isso se chama alavancagem operacional que nós não temos no momento aqui. Beleza? Então aqui os segmentos, aqui, os custos, né, seguem a mesma proporção. Então é uma empresa que não tem muita escala no momento, tá? Que mais aqui que a gente está olhando aqui? Aí o lucro operacional, né? Então a receita foi de 11,8 no trimestre, né? O lucro operacional foi na casa de 4,5 bilhões de dólares, né? Então ela tem um custo operacional de 7,3, né? Bem, come 62% da receita, né? O lucro operacional de 4 bilhões e meio, né? Veio flat, então basicamente ficou parado ano contra ano, né? Então mostra que o custo, sim, ela tá sofrendo muita pressão nos custos, né? Porque se a receita subiu 5, porém o lucro operacional caiu 1%, então quer dizer que o custo, né, aqui está muito maior do que do ano passado, né? Então, basicamente são salários, né? Salários estão muito aí, as pessoas estão querendo aí, estão pressionando as empresas para receber maiores salários, né? Vocês estão vendo aí as notícias, Apple, Microsoft, Amazon, Oracle, todas estão sofrendo pressões, Starbucks, todas estão subindo salários, tá? Então, isso daí impacta bastante na operação de uma empresa que é basicamente de serviços atualmente, né? Então, ela precisa de muita mão de obra qualificada, e isso custa muito dinheiro, ok? Então, o lucro operacional de 4 bilhões e meio, né? Aí, como ela é uma empresa que tem dívida, tá? Ela pagou de juros 700 milhões de dólares, né? Ok, né? Outros custos que não são operacionais, então são 170, né? Aqui pode ser o quê? Pode ser a parte aqui de câmbio, que ela pode ter perdido um pouco, né? Pode ser outras coisas que não são relacionadas às operações da Oracle, tá? No final, ela lucrou 3,1 bilhões de dólares, um decréscimo de 20%, porque no trimestre do ano passado ela lucrou 4 bilhões. Tá? O lucro por ação ficou em 1,20, né? Então segue a mesma em queda aqui também, né? Porque esse aqui caiu, aqui também está caindo, tá? E aqui, vamos olhar aqui para baixo já. Eu já quero olhar o consolidado para a gente ver como é que ficou o ano fechado da Oracle, tá? Que é importante a gente olhar tudo isso daqui. Então, em 2022 agora, propriamente dito, em 12 meses, né? A Oracle teve 42,4 bilhões de dólares em receita, um aumento de 5% ano contra ano. Como a gente viu, a parte aqui de cloud é o que tá puxando para cima, né? Enquanto a parte aqui de hardware, que é a mais custosa, tá puxando para baixo, né? E a de serviços fica na mesma proporção que a de cloud, né? Então, é bem interessante essa parte aqui porque ela dá manutenção também, né? Dá suporte para tudo que ela vende. Então, quanto mais ela vende aqui em cima, esse segmento aqui de serviço vai na tabela junto, beleza? Então, a receita aqui ficou 5% ano contra ano, que é ok para uma empresa já desse tamanho, né? Que vale quase 180 bilhões de dólares, né? Então, a gente não vai esperar
um crescimento de receita de 20%, 30%. Não é isso que eu quero ver na Oracle. O que eu quero ver é isso daqui, essa parte aqui de cloud, o que ela está conseguindo fazer, tá? Então eu sei que a Oracle não vai me entregar uma receita de 15%, 20% ano contra ano, que ela não vai fazer isso, tá? Aí o custo, né, das operações, né, então a parte aqui de cloud subindo 20%, né, então isso aqui mostra na cara que é uma operação que não tem escala ainda, ela custa muito mais do que ela dá de receita, né, proporcionalmente. Aqui a parte de hardware fica flat, basicamente os custos são fixos. A parte aqui de serviços também aumentando um pouquinho. Aqui a parte de vendas subindo um pouquinho, 5%, isso daqui ok, tá dentro do normal, né? A parte aqui de pesquisa e desenvolvimento subindo 11%, para mim isso daqui é excelente, tá? Quanto é uma empresa que está se reinventando, precisa gastar muito em pesquisa e desenvolvimento, então ok, né? A parte aqui administrativa, ok também, nada assim, não estão gastando muito dinheiro, né, com o salário da administração, então subiu 5%, faz parte. Tá, então ela, como ela também tem muita patente, né, muita propriedade intelectual, ela amortiza muito, isso aqui sem problemas algum. Ela também teve algumas aquisições, tá? Então um custo com aquisições, né, de 4,7 bilhões. No ano passado ela não teve isso daqui, então é por esse motivo que você tem que fazer um ajustinho aqui, né? Então isso daqui foi um evento não recorrente, né? Então isso daqui ela não compra empresa todo ano. Então se a gente tirar esses 4,7 bilhões, né, ela vai ficar aqui com uns 26 bilhões de custo operacional, né? Ficaria quase flat aqui, né? Então, vocês têm que ter um pouco assim de noção, né? E saber interpretar. Pô, são quase 5 bilhões de dólares que ela teve que gastar esse ano por causa que ela comprou alguma empresa, né? Que é para crescer. Ano passado, então, isso aqui é uma comparação injusta. Então, por esse motivo que você ajusta, né, para você ter uma análise bem mais profunda. Então, isso aqui meio que você pode desconsiderar e ela viria flat. Então, o operacional dela, no geral, o custo, né, viria basicamente igual ao ano passado. Então, aqui sem problemas algum, tá? Então, o lucro operacional ficou em 11 bilhões, né? Então, contra 15. Então, tá vendo? Se vocês pegam esses 4 bilhões aqui e jogam aqui em cima, o lucro operacional vem igual ao ano passado, tá? Então, o custo aí com juros, né, 2,7 bilhões, então ela tá aumentando aí o custo com juros, né? A taxa de juros lá nos Estados Unidos está subindo. É uma empresa que tem dívida relativamente alta, tá? A Oracle não é uma coisa assim, ela não é financeiramente muito saudável, ela tem uma dívida até meio preocupante assim, né, por causa que a taxa de juros está subindo e os juros vocês estão vendo, né, o negócio está subindo aqui, ela vai aqui a despesa com juros vai começar a comer todo o lucro líquido dela. Tá? Então vocês estão vendo aqui que a despesa com juros está ok, mas aí o lucro líquido veio 50% abaixo do ano passado. Então vocês estão vendo, aqui os juros está vindo, né? Então o negócio tá, os custos estão apertando, tá? O que mais aqui que a gente pode olhar aqui na Oracle para a gente prosseguir, né? Então a gente pode ver aqui o balanço patrimonial da Oracle, né? Então tá uma forma aqui de release. Deixa eu ver se fica aqui bom para vocês. Então vocês estão vendo aqui, né, que isso aqui é o balanço patrimonial dela no ano fechado de 2022. Então a gente pode ver que ela tem quanto de grana? Ela tem 21 bilhões, tá? Então 21 bilhões, ela tem mais uns investimentos aqui, então você soma isso mais isso, dá uns 22 bilhões de dólares já em caixa, né, em dinheiro, com vencimentos imediatos, quando ela quiser. Tem outros recebíveis, a receberam 6 bilhões. Tá? Outras coisinhas, uns 3,7, que dá um total de 31 bilhões de ativos. Tá? Agora, os ativos de mais com vencimentos indefinidos ou acima de um ano. Né? Então, os ativos tangíveis, né? 9,7 bilhões. E os ativos intangíveis. Né? Então, no caso da dona Oracle, o quê? Basicamente deve ser patente, propriedade intelectual, marcas de aquisições, né? Então, goodwill aqui, ó, como é uma empresa que compra muita empresa, tá? A Oracle ela vem comprando muitas empresas nos últimos anos, né? Então, vocês verem aqui, eu peguei as mais assim relevantes. Em 2021 ela comprou a Cerner por quanto? 28 bilhões de dólares, tá? Então, ela tá comprando coisa grande, tá? O que essa Cerner faz? Ela é uma empresa de banco de dados, porém para a área médica, tá? Ela era uma concorrente assim direta da
Viva Systems, que é uma empresa que eu sou sócio. Então, a Oracle, como é uma empresa de banco de dados, ela está tentando pegar todo o mercado de banco de dados. Então, ela vai estar batendo de frente com a Salesforce, que eu também sou sócio, agora ela quer uma especialidade mais na área médica. Então, ela vai bater de frente com quem? Com a maior do setor, que é com a Viva, por esse motivo que ela está comprando empresas, né, para ela ter volume para conseguir bater de frente, porque você fazer uma reestruturação pura organicamente da sua empresa demora muito tempo, ou seja, você desenvolver uma empresa para bater de frente com uma empresa lá que já é dominante do outro segmento demora muito tempo, é muito custoso. O que você faz então? Você vai lá e compra, porque é uma empresa que tem grana, a Oracle tem muito dinheiro, né? Ela vai lá e compra por 30 bilhões uma empresa aí e já incorpora, já começa a fazer o negócio mais rápido, tá? Então, em 2021 ela comprou a Cerner, em 2005 ela comprou essa PeopleSoft, não sei o que é, mas a outra empresa mais relevante é a Sun. A Sun Microsystems, ela comprou em 2010 por 7,4 bilhões de dólares. Vocês estão vendo que são aquisições grandes, ó. 2 bilhões, 3 bilhões, 10 bilhões, 30 bilhões de dólares, né? Então, ela é uma empresa assim que compra muito, e é por esse motivo que isso aqui se reflete no goodwill, que é o ágio de aquisição. Então, toda empresa que tem um goodwill alto demonstra que é uma empresa que vem fazendo aquisições ao longo dos tempos, tá? Então, isso aqui são os ativos, né, de longo prazo, então ok. E aqui é onde o negócio começa a ficar um pouco mais assim, perigoso, assim, né? Tem que ter uma atenção, tá? Agora, pessoal, vocês têm que entender que os juros estão subindo no mundo todo. Então, vocês analisarem um pouco mais de perto a dívida das empresas é mais relevante, tá? Então, tem que prestar um pouco mais de atenção nas empresas que já tinham uma dívida grande, agora os juros vão vir comendo elas, tá? Então, ó, no caso aqui, outros termos para dívida são notes payables, tá? Então, o que pode ser dívida? Porque não vai estar debit em todos os casos. Pode estar debit, pode estar notes payable, pode estar borrowings. Tudo isso daí são termos para dívida. Isso aqui é dívida, tá? Então, a dívida de curto prazo da Oracle é de 3,7 bilhões, tá? Que mais que tem aqui? E a outra dívida aqui de longo prazo é de 70 bilhões, tá? Então, ela tem uma dívida bruta, assim, de uns 76 bilhões de dólares, né? Porém, ela tem quanto de caixa aqui? Uns 22, né? Então, ela tem uma dívida líquida de uns 54 bilhões de dólares, né? Mais ou menos. Qual que é o lucro operacional dela? O lucro operacional dela foi o quê? Uns 7, né? Deixa eu ver se vamos olhar aqui para cima para olhar o quanto é que foi esse negócio aqui. O lucro operacional em 2000 e aqui foi no trimestre, o lucro operacional foi de 10 bi, né? Então, ela tem uma dívida assim mais ou menos de uns 5 vezes lucro operacional, né? Vocês estão vendo, né? Não é de se desconsiderar, não. É uma dívida já meio apertada, tá? E o que mais que a gente pode ver aqui no balanço, né? Então a gente viu, né, que o balanço dela é muito limpo, porém a dívida é a parte que tem que tomar mais atenção, tá? Outra parte que é relevante aqui é a parte de receita diferida, tá? Então vocês vão ver muito esse termo aqui em empresas de software, tá? Então por quê? O que é receita diferida? Quando você presta serviço para alguém, no caso aqui a Oracle é uma prestadora de serviços, a cliente da Oracle vai contratar os serviços e geralmente muito disso daí são contratos fechados no primeiro mês do ano. Então uma empresa lá quer contratar um serviço de cloud da Oracle. A Oracle fala, ó, o por ano é 10 milhões de dólares. Aí o cliente vai lá, não precisa pagar os 10 milhões, porém ele dá um sinal maior, eu vou pagar 6 milhões à vista agora no primeiro mês desse ano e vamos dividir ao longo do ano os seus 4 milhões. Essa receita diferida é isso, é o que ela já recebeu, porém ela não pode declarar como receita sim, por quê? Porque ela não deu a contrapartida dos serviços. Então, na contabilidade, você recebe o dinheiro, porém você só pode reconhecer aquilo como dinheiro na sua mão, aquilo que você deu em troca, que é o quê? É os serviços. Então, isso aqui é a receita que ainda vai ser reconhecida ao longo aqui no current, né? Então, ao longo de um ano, tá? Porém, ela já está com esse dinheiro na mão. Então, ela já está com esses 8 bilhões de dólares na mão, porém, ela só pode ser reconhecida como dinheiro ao longo do tempo quando ela prestar esse serviço em relação a esse valor aqui. Tá? Então, a receita diferida é excelente, tá? Quanto mais, melhor, tá? Porque ela já está com o dinheiro na mão, só falta ela a cumprir a parte dela, que é
entregar o serviço, entregar tudo que foi combinado lá, tá? E a parte aqui do fluxo de caixa operacional. Então a gente vai ver que o lucro líquido, a gente viu em 2022, foi de 6,7 bilhões de dólares, porém ela gera, né, 9,5 bilhões, ela gera muita grana, tá? E da onde vem esse ajuste? Majoritariamente, ela deprecia muito, tá? 2 bilhões, tá? Ela amortiza muito, então quase 3 bilhões aqui são de depreciação e amortização, né? A outra parte aqui é de Stock-Based Compensation, ela é alta, tá? Vocês estão vendo que está aumentando. Não gosto muito disso daqui, mesmo não tendo saindo 2,6 bilhões do caixa da Oracle, isso daqui lá na frente vai ser diluído, que é o que? Stock-Based Compensation é o que? É você remunerar a sua administração, os seus funcionários, ao invés de você pagar um salário maior, você vai lá e dá ações preferenciais no futuro para elas. Então, em 2022, ela emitiu 2,6 bilhões de dólares em ações para os seus funcionários, para eles terem essa opção de exercer esse valor aqui lá na frente. E quando essas ações chegam na maturidade, né, essa opção de Stock-Based Compensation, falar em 2022, essas 2,6 bilhões de dólares no finalzinho de 2022 vão ser criadas, ou seja, ela tem que emitir novas ações e distribuir para as pessoas. E o que acontece quando você cria novas ações? Você dilui o acionista em 2,6 bilhões de dólares. É complicado? É complicado, tá? Porque é dinheiro que vai ser remunerado pro funcionário, pro administrador. O acionista só vai ficar com a parte ruim da diluição. Seria bom se ela entregasse, né, um crescimento, né, muito maior. Não tem problema se ela emitir 2,6 bilhões de dólares em ações daqui para frente. Porém, ela tem que crescer. Isso daí, como é que ela cresce isso? Tem que gerar mais caixa, tá? Então, tem que ficar de olho nisso daí, tá? Então vocês estão vendo que no ano passado ela gerou muito mais caixa, porque o lucro foi muito maior no ano passado, tá? Então ela teve um lucro menor, teve uma geração de caixa menor nesse ano e ela aumentou o Stock-Based Compensation. Isso aqui é uma coisa que você tem que ficar de olho também nessas empresas, tá? Que mais aqui? Receita, aqui Stock-Based Compensation, né? Então são outras coisinhas, tá? Aqui é o fluxo de caixa, né? De investimentos. Então ela comprou, investiu 10 bilhões de dólares, né? Investiu aí em alguma coisa aí que ela quis. Ela resgatou uns 20 bilhões, tá? Aí ela vendeu alguns investimentos, então entrou uns 6 bilhões no caixa, né? Ela também, aquisição, ela saiu 150 milhões, tá? O CAPEX dela é de 4,5, ou seja, o operacional é 9,5, o CAPEX é 4,5. O free cash flow, que é o dinheiro que sobra para ela fazer o que ela quiser, 5 bilhões, tá? Então guarda esse número aí, 5 bilhões, tá? Então, esses 5 bilhões, o que ela pode fazer? Ela pode repagar a dívida, que é alta, ela pode recomprar ações e pode pagar dividendo. É esse o dinheiro que sobra na mão dela, vinda das operações, tá? Que é muito importante você saber se a empresa só com dinheiro que gera das operações, que no caso aqui é 9,5, ela consegue fazer se manter e ainda retribuir os acionistas, se for o caso. Ou seja, o que é se manter? Você pegar isso, tirar o custo das suas operações para manter tudo rodando, então 4,5. Então 4,5 já foi, sobrou 5. Com esses 5 você pode o quê? Repagar a dívida, pode recomprar ações e pode pagar dividendo. É isso que você pode fazer, majoritariamente, tá? Porém, aí é onde o negócio começa um negócio que eu não começo a gostar muito da Oracle. Por quê? Ela recompra ações, recompra, mas olha isso daqui. Ela recompra muito, ela recompra 16 bilhões de dólares. É bom para o acionista? É, porque ele está sendo remunerado. 16 bilhões em recompra de ações, excelente. Porém, ela não gera 16 bilhões de fluxo de caixa livre, né? Ela só tinha 5 aqui, né? E é o que ela vem fazendo há muitos anos, tá? Então, vocês podem ver que até no ano passado, ó, ela gerou 15, o CAPEX foi menos até, então o CAPEX dela esse ano tá mais caro, ou seja, sobrou uns 13 aqui, certo? Um fluxo de caixa livre aqui, ó, 15 menos 2, uns 13, né? Porém, ela recomprou 20. Então, o que ela fez aqui? Como é que ela... Então, vocês estão vendo? Ou ela está queimando o caixa dela, lá, ó, a reserva, ou ela está emitindo dívida para fazer isso daqui, porque não tem dinheiro para ela fazer isso daqui só com o que sobra da operação. Além de ela recomprar ações, ela paga um pouco de dividendo, ó. Então é isso mais isso, tá? Então ela tá 20 bilhões, ou seja, ela tinha 5 para brincar, ela tem 15 bilhões
que ou ela pegou da reserva dela, do caixa, ou ela teve que emitir dívida, porque o dinheiro não cai do céu, né? Então, isso daqui é um negócio que eu não gosto, tá? E ela teve que pagar a dívida? Teve, porque a dívida chega lá, o boleto, ela tem que pagar, né? Então, vocês estão vendo que o dinheiro que sai, os 30 bilhões aqui, isso é o dinheiro que saiu do caixa, 30 bilhões, não é coberto pela operação dela, tá? É complicado isso daqui. Para a gente ter uma noção melhor, vou abrir aqui o fundamentei. Então, ó, a Oracle aqui, ela vale 180 bilhões de dólares, tá? Então é bem grande a empresa, tá? Olha como ela remunera o acionista bem. Então, ó, vamos ver aqui, desde 99 aqui, ela sempre veio, as ações de circulação sempre vieram caindo. Ó, vocês estão vendo, né? Caindo, 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 porque ela recompra muito ações, né? Excelente, se essa recompra fosse saudável, né? Se fosse coberta pelas operações dela. A gente vai ver que não é, tá? Então, se a gente for ver aqui, pegar os últimos anos aqui, a gente vai ver aqui, ó, em 2000, vamos pegar um ano aqui, os últimos, desde 2015. Então ela gera, vai de caixa aqui, uns 14, ó. A geração de caixa dela tá parada há alguns anos, ó. 14, 13, 15, 14, né? Então o caixa tá parado, o fluxo de caixa operacional tá parado. Porém, a recompra de ações, a partir daqui, ó, o negócio começa a ficar muito agressivo, ó. Desde 2019, ela gerou das operações 14 bilhões e meio de fluxo operacional de caixa. Porém, aí o CAPEX sobra aqui 1,6, sobra 13 para ela fazer o que ela quiser. Só que ela recompra 36 bilhões, né? Pô, ela recomprou muito, né? E o que ela faz com... E da onde tira o dinheiro? Ou ela queima o caixa, que no caso ela queimou uns 30 bilhões, vocês estão vendo? Aqui para cá, sumiu 30. Uma parte está aqui, tá? E outra parte ela fez alguma outra coisa. Tá? Além disso, tem o dividendo, né, que ela paga mais uns 3. Então, ela está remunerando o acionista em 2019 com 40 bilhões de dólares. Porém, ela só tinha 12. Se ela não pagasse a dívida que ela teve que pagar, né? Então, vamos dizer que ela nem pagasse a dívida esse ano. Ela está em dívida aqui, tá subtraindo 28 bilhões do caixa. Então, é aqui, ó, vocês estão vendo? De 67 para 37, dá mais ou menos esses 28 bilhões aí, né? Dá quase uns 30. Então, tá aqui a diferença. Ela queimou o caixa e queimou quase 50% do caixa só para manter a recompra de ações, tá? Então, é um caso que para um acionista é bom assim? É, porque as suas ações, agora você tem mais participação na pizza que agora está menor. Porém, financeiramente o negócio não é saudável, tá? No outro ano, 2020, ela fez a mesma coisa, ó. Sobrou 11 bilhões de fluxo de caixa livre, ela remunerou o acionista com 23 bilhões de dólares. Cadê o resto? Ou ela queimou caixa, que no caso aqui ela não fez, ou ela emitiu dívida, que foi o que aconteceu. Ela saiu de 56 para 71. Então aqui é o caso de uma empresa que está emitindo dívida para remunerar o acionista. E vocês estão vendo que a dívida está ficando pesada aqui, ó. Desde 2015 a dívida vem aumentando, aumentando e aumentando. O negócio agora está quase em 85 bilhões de dólares. A taxa de juros está subindo, tá? E o resultado financeiro aqui, que é a despesa aqui majoritariamente com juros, né, ou com câmbio, vai explodir, assim. Vocês estão vendo? Aqui já tá subindo, vocês estão vendo? A taxa de juros subindo, ela tem que pagar mais juros. Tem que pagar mais juros. E o que acontece com o lucro líquido? Vem caindo, né? Porque isso aqui é antes do lucro líquido, tá? Então, é uma empresa que isso daqui não gosto muito, porque é por esse motivo que eu acompanho sempre e eu vejo, e eu vi sempre isso daqui. Isso aqui foi um dos fatores que eu ainda não, assim, me tornei sócio, porque é uma empresa, assim, que não lida bem, né, assim, não sabe remunerar o acionista em relação ao que ela gera de caixa no ano. Ela quer remunerar o acionista e depois a gente vê o que faz. Ah, pega a dívida aí, vamos queimar o caixa que a gente tem, não tem problema você fazer isso. Porém, ela é muito agressiva o negócio aqui, né? Pô, quase 40 bilhões, né? Ela remunerou o acionista quase 3 vezes mais do que ela tinha de dinheiro no ano. Então é um negócio assim muito extrapolado, tá? E é por esse motivo assim que a Oracle é ruim? Não, ela tá longe muito de ser ruim. Ela tá meio parada no tempo, né? Se a gente for ver aqui uma receita dos últimos, 2012 até 2021, quase não saiu, né? De 37 para 40. O lucro operacional aqui de 17, 18, né? Então, o lucro líquido aqui também fica em torno de 10, 9, 13, né?
As margens são excelentes, ó. É isso aqui que eu. É excelente, ó. A margem é excelente da Oracle, tá? Mas não interessa se você tem uma margem excelente se o lucro líquido não sai do lugar, né? Porque é uma empresa, então, que não sai do lugar. O caixa sempre foi muito grande, tá? Porém, a dívida também veio aumentando. A geração de fluxo de caixa também não sai meio que do lugar. Ela não tem muito CAPEX, tá? Ela não tem mais o que. Onde pega é o que? Você emitir dívida para remunerar o acionista é complicado, né? Não gosto daí. Tá? Então, é isso que eu quis mostrar para vocês hoje, tá? Eu mostrei uma empresa que tem tudo para dar certo, tá? Que tá tentando, vocês estão vendo que o segmento da parte de cloud dela tá indo bem, tá? Porém, isso daqui nada, né? Isso aqui é ruim, tá? Vocês conseguem entender isso daqui? Você remunerar o acionista sem ter condições? Não faz muito sentido, tá? Então, além de que você isso daqui é pior ainda porque é uma empresa, como eu falei, que está se reestruturando. Ou seja, quanto mais dinheiro ficar dentro da empresa para ela quitar um pouco a dívida, que os juros vai aumentar, investir em mais empresas, né, comprar mais empresas. Se ela estivesse pegando aquele dinheiro lá e falasse, ó, hoje esse ano a gente não vai recomprar ações, porque a gente vai quitar um pouquinho da dívida e a gente vai comprar uma empresa aí, comprar outras empresas. Perfeito, porra, se eu tô dentro, pode pegar, não preciso de remunerar esse ano. Né? Mas não, ela tá fazendo tudo isso, ou seja, ela tá reestruturando, tá comprando empresas como a gente viu que não são baratas, a Sarna foi por quase 30 bilhões de dólares, que é a diferença, né, do que ela gerou de fluxo de caixa livre pelo que ela recomprou de ações, né? Então, só com essa diferença aí, só se ela não tivesse feito assim, ó, em 2019 não vou recomprar ações, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar uma empresa à vista. Perfeito, ó. Só que não, ela tá fazendo isso e ainda ela tá remunerando a acionista não de forma assim saudável, muito agressivo, tá? Então, isso que vocês têm que também olhar, tá? Não é você ver, a empresa está recomprando ações, perfeito. Você tem que ver se ela tem condição, tá? De remunerar o acionista, porque é dinheiro saindo do caixa do dinheiro que você é sócio. Então, não é assim, você está tirando com uma mão e está colocando com outra mão, tá? Então, está saindo dinheiro do caixa da empresa e está indo para o seu bolso. Porém, a sua empresa está cada vez, toda vez que isso acontece, a sua empresa fica pior, certo? Uma empresa com 10 bilhões de caixa e uma empresa depois com 7 bilhões de caixa é uma empresa pior. Ela tem 3 bilhões que saíram do caixa da empresa para a mão dos acionistas, tá? Porém, é uma empresa que não está fazendo isso de uma forma saudável, não é no último ano, nem nos últimos dois. A gente pode ver que nos últimos 3, 4 anos ela vem fazendo isso daí, tá? Então o negócio chegou num pico que ficaria muito de olho, tá, no que está acontecendo agora. No caso da Oracle, ficaria de olho no quê? Dívida, se ela está reduzindo essa dívida, tem que ver como é que vai ficar agora, e se ela está parando com esse negócio de recomprar ações sem gerar fluxo de caixa livre para manter isso daí. Beleza? Então, ficamos por aqui hoje. É uma empresa boa, porém delicado, em um momento delicado, tá? Então, se ela fizer alguma coisinha assim, tudo isso vai para o espaço. Alguma coisa, se ela começar a não ter, né, uma geração assim, cuidar certinho do dinheiro, né, começar a fazer umas coisas erradas aí, tudo aquilo que ela vem construindo vai ser comido pela dívida dela, e aí depois não vai ter remuneração para acionista, não vai ter dividendo, ela vai ser uma empresa que só vai gerar dinheiro para pagar juros da dívida. Vocês estão vendo o que vai acontecer, né? Nem preciso falar, tá? Então, ficamos por aqui, beleza? Então, ficamos por aqui, vimos aí uma Oracle, tá? Então, é isso que eu continuo, não sou sócio ainda, eu continuo de olho, tá? Ainda mais de olho, agora é mais um fator que a gente tem que ficar de olho na empresa Oracle, que já foi uma das maiores, e é uma das maiores empresas do mundo, porém, no caso, assim, de inovação, né, de vanguarda do setor de tecnologia, ela ficou para trás e tá indo no caminho certo, porém, tá quase remando para trás. Beleza? Ficamos aqui, um abraço e falou!